Depois Salmos de número 130. Glória a Deus. Aleluia. Salmos número 51. Vamos ler apenas alguns versículos. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Porque eu conheço as minhas transgressões. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo de número 130, versículo 2, 3. Glória a Deus. Salmo número 130, versículo 2. Senhor, escuta A minha voz. sejam os teus ouvidos Atento. a voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, esse versículo é forte, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o Perdão. para que seja temido. Versículo 5. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Versículo 7. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Sente-se, por favor, dando glória ao nome do Senhor. Glória. O tema dessa mensagem é a esperança do perdão. A esperança do perdão. Nós sabemos que ser perdoado, irmãos, é ter dívidas canceladas. Ser perdoado é ser removido totalmente as ofensas. Então nessa noite eu quero, diante da ceia do Senhor, ministrar sobre o perdão de Deus, sobre a necessidade urgente do perdão de Deus. E nós precisamos ter essa esperança, irmãos, do perdão de Deus, para que possamos entrar no céu, para que possamos ser salvos. Todos nós, toda a humanidade precisa do perdão de Deus. O único homem que viveu nessa terra que não precisou do perdão de Deus foi o Senhor Jesus Cristo, porque nele não havia pecado. Fora Jesus Cristo, o homem, todos os homens precisam e dependem do perdão de Deus. Quem pode glorificar o Senhor? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia perdão. Desde Levítico 4:20 vai falar sobre os novilhos que precisavam ser mortos para remissão, para perdão do pecado. Hebreus capítulo 9:22 vai dizer também que sem o derramamento de sangue, se o Senhor Jesus derramar o seu sangue, não haveria perdão. Então na cruz do Calvário, hoje nós estamos na ceia do Senhor, e nós nos remetemos automaticamente, quando nós vemos essa mesa, automaticamente nós somos remetidos para a cruz do Calvário, porque o propósito deste culto, o propósito dessa ordenança é nós fazermos memória do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque se eu estou aqui, se você está aqui redimido, se nós estamos aqui perdoados, se nós estamos aqui restaurados, restituídos, é porque Jesus foi morto na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E na cruz do Calvário, irmão, nós recebemos o perdão. Na cruz do Calvário foi cancelada a nossa dívida. Na cruz do Calvário as nossas ofensas foram removidas. Jesus, nas suas últimas palavras, ele disse: está consumado, está pago. Tudo que precisava fazer para que ao
boletos eram altos. Talvez recebeu aí você esse mês um boleto do cartão de crédito e você colocou a mão na cabeça: meu Deus, como eu vou pagar esse boleto? Eu creio que ninguém aconteceu isso aqui, né? Todo mundo é equilibrado nas suas contas. Mas agora você imagina, irmão, se chegasse na nossa casa, imagina chegar o boleto do Reginaldo, tudo que ele fez no passado. Eu não ia botar a mão na cabeça, irmãos. Eu não sei nem o que eu ia fazer. Se transformasse os nossos pecados em dívidas financeiras. Já parou para pensar? Se chegasse o teu boleto, Magno, se chegasse um boleto de cada um de nós aqui, tudo que nós já aprontamos, tudo que nós já fizemos, quem poderia pagar esse boleto? Só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz do Calvário Ele pagou o meu e o teu boleto. Você se alegra com essa notícia? Aleluia! Tudo que nós cometemos, irmãos, fora de Jesus, longe de Jesus, aleluia, nós deveríamos receber o castigo eterno, a condenação eterna. Hoje nós passamos na rua, as pessoas olham e falam: olha ali vai o homem de Deus. Mas antigamente ninguém falava: vai o homem de Deus, ali vai o pilantra, ali vai o safado, ali vai o 71, ali vai o rolado. Não, mas hoje não. Ali vai a mulher de Deus, ali vai o homem de Deus, ali vai o jovem de Deus, vai uma jovem de Deus. Oh, mas quem é feliz com essa notícia? Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Fala assim: o Senhor pagou a minha dívida. Não, diga assim: o Senhor pagou toda a minha dívida. Toda a fatura foi liquidada. Ele disse: meu filho, está pago, está consumado, tetelestai. Você não tem mais, aleluia, dívida. A Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, irmãos, que Jesus Cristo, Filipenses 2, do 7 ao 8, ele diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós não conseguimos entender, Aleluia, como pode um Deus nos céus, todo-poderoso, cheio de glória, abriu mão de todas as suas prerrogativas, tomou a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa notícia não te alegra? Não vale glória a Deus para esse Deus maravilhoso? Nenhuma religião tem um Deus como o nosso Deus. O apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus durante seu ministério, como seu discípulo, irmãos, ele declara em 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22, ele diz sobre Jesus: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus viveu como um homem, com uma diferença: ele não pecou. Aleluia. Hebreus 4,15, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que,
como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Com exceção de Jesus, que viveu nessa terra como um de nós, todos os homens precisam do perdão de Deus. Jesus veio, aleluia, assumiu a forma de homem para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Toda a humanidade está em pecado, toda a humanidade tem culpa. O pecado, ele é universal. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Irmãos, pode nascer uma criança agora, ela já nasce com a semente do pecado, já nasce, aleluia, com a semente da culpa. Louvado seja o nome do Senhor, porque toda a humanidade está sob o governo de Adão, está sobre a federação de Adão, está sobre, aleluia, a representação de Adão. Adão é a representação desta humanidade. Quando Deus forma Adão, na verdade ele forma a humanidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de arrependimento, a pregação do arrependimento para o perdão dos pecados, é uma mensagem urgente para os nossos dias, porque a Bíblia vai dizer que nos últimos dias as pessoas seriam mais pecaminosas do que todos os outros tempos. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, vai dizer que os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, presunçosos, aleluia, amantes de si mesmos, não amando seus pais. Então, como, aleluia, os tempos estão passando, o fim está se aproximando, a pecaminosidade está aumentando, nós temos visto as atrocidades que estão acontecendo, nós temos visto crimes horrendos, horrorosos, crimes tremendos, pessoas sem amor, pessoas que não têm mais pudor. Sabe o que está faltando nesse mundo? É o perdão, é o arrependimento, é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que essa mensagem foi a mensagem principal do Jesus e principalmente do nosso Senhor Jesus ressuscitado. A passagem que a missionária leu em Lucas 24, 47, Jesus vai dizer: e em seu nome, aleluia, falando para aqueles discípulos, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Davi, no Salmo de número 51, ele vai reconhecer a sua culpa. Ele vai reconhecer a sua culpa e o seu pecado desde o seu nascimento. Ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Então entendi, irmãos, que a culpa de todo homem é decorrente da culpa imputada em Adão. Quando Deus forma um homem, aleluia, e esse homem peca, é como se tivesse o documento original manchado de óleo, e toda a cópia, a partir daquela cópia, nasce manchada. Eu nasci manchado, você nasceu manchado pelo pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica. Você pode adorar o nome dele. Só o sangue dele tem o poder de purificar os nossos pecados e nos tornar mais branco do que a lã. Alguém pode dizer: pastor, isso é injustiça, eu receber a culpa de Adão. Mas nós precisamos entender, irmão, que Adão era o cabeça da raça humana. No sentido, não dá tempo de explicar teologicamente isso aqui, a proposta não é essa, mas Adão era a representação federal, governamental, porque Adão se tornou cabeça de toda a humanidade. É por isso que nós precisamos nos converter, sair debaixo de Adão e ir para debaixo do segundo Adão. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. Quem
Quem nasce em Adão da terra nasce em pecado, mas quem nasce em Cristo Jesus, oh glória! Gênesis capítulo 5, versículo 2: macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Olha o que diz a versão NAA e a King James atualizada. NAA, Gênesis 5:2: Deus o criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. Em Adão foi criado o ser humano, a raça humana, a humanidade. E diz no dia que foram criados, na King James atualizada, Gênesis 5:2: homem e mulher os criou e os abençoou e lhe deu o nome de humanos. Então Deus, quando cria Adão, Ele não cria o homem, Ele cria a humanidade. Quem consegue entender esta palavra? Adão significa humanidade, deriva do termo hebraico Adamá, que é terra vermelha. Por quê? Porque Adão foi feito da terra, Adão foi feito do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Adão foi feito do pó da terra, a humanidade foi feita do pó da terra, mas a Bíblia diz que o segundo Adão, um Adão que não veio mais do pó da terra, Jesus não pertence a essa humanidade terrena e caída. Aleluia. Maria disse para o anjo: como será isso? Porque o anjo disse que ela estava grávida. Aí o anjo relata: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus não veio da terra, Jesus veio do alto, veio do Espírito. Por isso que você tem que sair da cobertura adâmica e pensar hoje mesmo entrar sobre a cobertura de Jesus. Porque todos aqueles que estão sobre Adão, irmão, estão em pecado. É por isso que conversão é sinônimo de regeneração. É nascer de novo, não do pó, mas da água e do Espírito. Não mais do pecado, mas do alto. Não mais com desejo pecaminoso, mas com desejo de orar, com desejo de ler Bíblia, com desejo de amar. Quem está entendendo essa palavra? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:47: o primeiro homem é da terra, Adão, é terreno, mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aleluia. Quem faz parte aí, aleluia, do segundo Adão? Quem já se converteu e entregou a tua vida para Jesus? Essa humanidade só consegue olhar para a terra porque veio da terra. O seu habitat é a terra. Mas quem nasceu no céu, ele olha para o alto. A esperança dele é o Senhor Jesus, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Pergunta para o teu irmão: tu já trocou a tua representação? Tu já trocou o teu governo? Tu já se converteu a Cristo? Quem é teu representante? É o Adão da terra, o Adão do céu. Aleluia. Quando lemos o Salmo de número 51, o Salmo do número 51, irmãos, nós vamos entender que Davi teve uma falha grave, que poderia ter condenado ele por toda a eternidade, se não fosse o confronto de um profeta chamado Natan. Nós conhecemos essa história, quando ele veio Betsabá tomando banho nua, e ele era para estar na guerra e estava no palácio passeando. Aleluia. E ele peca contra ela, mata o seu general Urias, comete uma carnificina. Se não fosse esse profeta,
apontar o dedo sobre ele. Por isso que é bom nós sermos confrontados. Dá glória a Deus pelos profetas da casa do Senhor. Aleluia, Deus. E quando tiver profeta apontando pecado, denunciando pecado, e quando tiver profeta pregando o seu pecado, a tua alma está garantida, a tua alma está salva. O Salmo de número 51 fala sobre o pecado que quase destruiu Davi. Mas nós vamos aprender com esse salmista, com Davi, que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque nunca pecou, Valteri, mas é porque pecava, mas aceitava a correção, ele aceitava a denúncia, ele aceitava e se consertava diante do Senhor. Hoje é noite de ceia, é noite de se consertar diante do Senhor. Então o Salmo 51 é um salmo de confissão, irmão. Ele falou, porque eu conheço as minhas transgressões. Tu conhece as tuas transgressões? Ele diz, eu conheço. Você sabe aonde você tem errado? Você sabe aonde é a tua falha? Eu sei onde é a minha. Essa noite é a noite de nos consertarmos, de pedir perdão ao Senhor, de se arrepender dos nossos pecados. Diga comigo, melhor coisa é reconhecer que precisamos, que dependemos do perdão de Deus enquanto há tempo. O perdão de Deus está garantido hoje e amanhã. Eu não me responsabilizo. Tiago vai dizer que a nossa vida é como vapor. Se você já está aí cogitando, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu me arrependo, amanhã, e se não houver o amanhã, porque o amanhã não existe, até que isso aconteça. Amanhã não existe. Ontem já passou. O que existe, pastor? O hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Então já vai se preparando. Quando eu fizer apelo, não vem andando não, vem correndo, porque Jesus está voltando. Você pode adorar o aleluia. Aí Davi vai falar no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, Senhor, purifica-me do meu pecado. O que ele está dizendo? Me perdoa, Jesus. Aí versículo 3 vai dizer, porque eu conheço. Aí no versículo 4, porque contra ti pequei. Então o Salmo de número 51 é um salmo de confissão e arrependimento. E o Salmo de número 130 é o salmo da esperança do perdão. Aleluia. Se o Salmo de número 51 é o salmo da confissão, do arrependimento, do choro, da tristeza, porque a salvação tem um lado negativo. Qual é o lado negativo? É o arrependimento. Porque ninguém se arrepende rindo, ninguém se arrepende contente, ninguém se arrepende, irmãos, com gracinha. A verdadeira conversão é com choro, é com lágrimas, porque traz a consciência o quanto você fez mal ao teu próximo, o quanto você fez mal ao teu Deus, o quanto nós fomos desleal com a palavra do Senhor. Isso tem que trazer contrição. A Bíblia diz que o arrependimento segundo Deus não traz arrependimento, mas o arrependimento segundo o mundo traz a morte. É melhor chorar aqui, é melhor ser confrontado aqui e ir para o céu. Quando nós abrimos o Salmo 130, nós vamos ver a consciência de Davi. Olha a consciência de Davi nesse salmo. Nós vamos entender porque ele tinha esperança no perdão. Até porque não existia outra saída. Irmãos, se a gente não confessar nosso pecado aqui, não existe outra saída para o ser humano. O destino do ser humano sem Cristo é o inferno, é condenação eterna. Você pode durar até 90 anos, 100 anos, 200 anos, mas um dia vai ter que prestar conta diante do Criador. No Salmo 130, no versículo 3, ele diz, versículo 2: Senhor, escuta a minha voz,
Seja atento os teus ouvidos e a voz das minhas súplicas. Olha o que ele diz no versículo 3, irmão. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Sabe o que Davi estava dizendo aqui? Quem seria capaz de escapar da tua ira, Deus? Se o Senhor guardasse contra nós cada um de nossos pecados, quem poderia nos tirar das tuas mãos? Se tu, Senhor, observares a iniquidade, se tu guardares a minha iniquidade, se o Senhor não me perdoar, quem pode subsistir diante do Senhor? Aleluia. O teu pai pode te perdoar, a tua mãe pode te perdoar, o teu amigo pode te perdoar, mas se você e eu não nos humilharmos diante de Deus, quem poderá subsistir? Pedro disse para Jesus, após muitos discípulos darem as costas para Jesus, depois que ele pregou uma mensagem muito dura, lá em João capítulo 6, Jesus olha para os 12 e diz: vocês querem ir também? Podem ir. Pedro, olhando para ele, diz: para quem nós iremos? Só o Senhor tem perdão, só o Senhor tem misericórdia, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quem pode adorar esse Deus? Não saia de perto dele, não saia da presença dele, oh, não se afaste dele. Para quem nós iremos? Quem tem perdão para nos dar? Quem tem salvação para a nossa alma? Aleluia. Aleluia. No Salmo 130, ainda no versículo 4, Davi diz: mas contigo, Senhor, está o perdão, aleluia, para que seja temido. Deus nos oferece o perdão, irmãos, para que nós possamos servir Ele com sinceridade. Mateus 11, 28, Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, que estáis em pecado, que estáis oprimido, que estáis sem esperança, que já aprontou muito, já entristeceu muita gente, mas vinde a mim, vem que eu tenho perdão, vem que eu tenho solução para a tua alma, vem que eu posso fazer algo por você. Vinde a mim, todos vós, porque eu vos aliviarei, eu vos perdoarei, porque a falta de perdão, irmãos, é um fardo muito pesado. Versículo 5: aguardo ao Senhor a minha alma, o aguarda, espero na sua palavra. Davi tinha a esperança do perdão. Ele diz: Senhor, em ti está o perdão, e eu espero, eu aguardo na minha alma. Eu espero aonde? Na tua palavra. Aleluia, Deus. Quem conhecia a palavra do Senhor? Davi aproveita para dar uma palavra de esperança para Israel no versículo 7. E ele diz: espere, Israel, no Senhor. Davi era rei, e ele diz: porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. A maior esperança para cada um de nós nesta ceia. Eu não sei qual foi o teu comportamento esta semana, eu não sei o que você fez este mês, mas a maior esperança de cada um de nós deve ser o perdão do Senhor, para que possamos participar dessa ceia dignamente. Quantos têm essa esperança? Só assim estaremos em condições, irmãos, de participar da ceia, e quando Ele nos chamar, estarmos com o coração perdoado. Davi vai dizer no Salmo 124, versículo 1: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Aleluia. Ai de nós, diga assim: ai de nós, se não fosse o Senhor. Irmãos, quando nós pegamos esses salmos,
O Salmo 51, tudo indica que Davi escreveu esse salmo após ter se arrependido. Lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, quando Davi é confrontado por Natã, a palavra do Senhor diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele reconhece. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Eu li isso aqui, eu fiquei imaginando, irmãos, o peso que saiu das costas de Davi. Quem já foi perdoado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu namorado, pela sua namorada, pelo teu patrão? Irmãos, quando nós somos perdoados pela esposa, pelo esposo, algo que você cometeu, falhou, porque nós falhamos, e a gente fica angustiado até receber o perdão. Enquanto, irmão, quando eu aflijo a minha esposa, até com palavras, sei lá, alguma coisa, enquanto eu não ouço da boca dela está perdoado, o coração fica apertado. Mas uma coisa simples, agora imagina ouvir de Deus: meu servo, tu não morrerás. Você pode adorar o nome do Senhor. Aleluia. Quantos querem receber o perdão de Deus nessa noite? Quantos esperam o perdão de Deus nessa noite? Davi assume a sua responsabilidade, irmão, diz: eu pequei. Ele não empurra para o outro. Ele não faz como lá no Éden. Adão diz: foi a mulher que tu me deste. Eva diz: foi a serpente. Porque nós somos assim. Quando nós falhamos, culpamos um ao outro. Davi não. Ele bate no peito e diz: eu pequei, quem pecou fui eu. Eu reconheço as minhas transgressões. Aleluia. É o primeiro passo para receber o perdão do Senhor. Eu pequei, eu estou falhando mesmo. Eu estou difícil. Estou andando difícil, estou falhando, não estou conseguindo. Estou tentando, mas tenho falhado. Eu falhei, eu errei, eu estou em débito, mas eu sei que em ti habita o perdão. Aleluia. E eu espero na tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Após o perdão de Deus, irmãos, o relacionamento pessoal entre Deus e você é restaurado. Aleluia. Quando nós estamos em pecado sem perdão, irmãos, sem perdão, sem confissão de pecado, irmãos, o relacionamento fica difícil. Você consegue até se relacionar sim, mas assim, só depois que recebe o perdão do Senhor. O homem em pecado está longe de Deus. Não há como Deus manter um relacionamento íntimo com alguém que está falhando com Deus. Isaías 59:2 vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O arrependimento nos retira dessa condição, dessa situação de fracasso, de derrota, e nos conduz de volta ao plano de Deus. Porque o pecado te tira da rota. Quando nós falhamos com Deus, nos tira da rota. E quando tu pede perdão, tu volta para a rota, volta para o plano, volta para a vontade de Deus. Aleluia. Mas apesar da confissão de Davi, do arrependimento de Davi, eu não posso dizer para você que o pecado é uma coisa normal. Eu espero que essa igreja nunca ouça da minha boca e nem desse ministério dizer que o pecado é uma coisa banal, é uma coisa corriqueira, porque Davi teve consequências drásticas. Deus perdoou, livrou ele da morte, mas eu vou citar algumas consequências. O seu filho, que foi fruto do adultério, bebia, ainda morreu. 2 Samuel capítulo 13, Aminon, seu filho, comete incesto com sua irmã Tamar, e Absalão manda assassiná-lo. 2 Samuel capítulo 18, o outro filho de Davi, Absalão, depois é morto também. 2 Reis 2, o outro filho, Adonias, também é executado.
Agora imagina isso, uma família toda destruída. Pecado foi confessado, foi perdoado, mas tem consequência. Aleluia, Deus. Pecado tem sido minimizado nos últimos dias. Pecado tem sido banalizado. E muitos ainda colocam na conta de Deus pelos seus atos errados e pecaminosos. Não é porque o perdão de Deus está disponível que a Bíblia nos sugere pecar. Não. Pecado é perigoso. O pecado é danoso. Traz consequência para o ser humano até a sua morte eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado não é férias. O salário do pecado não é você ficar alegre, não. O salário do pecado é a morte. Um abismo chama outro abismo. Principalmente pecado deliberado, pecado consciente. Pecado nós vamos pecar. A Bíblia diz que aquele que não diz que não tem pecado já pecou. Você pode tropeçar, pode cair, mas o pecado consciente, para esse a Bíblia diz que não há nem perdão. Cuidado. Spurgeon, eu peguei duas frases dele sobre o pecado. Primeira frase: o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Ele diz assim: se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado, um dia o pecado matará você. Pecado não confessado e sem o perdão de Deus leva à condenação eterna. Aleluia! Mas qual é a boa notícia? Que existe perdão para o pecador que se arrepende. 1 João capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nessa noite de ceia, irmãos, Deus está nos lembrando sobre os nossos pecados. Deus está dando mais uma chance aqui nessa noite, de nós olharmos para Cristo e nos arrependermos. Jesus morreu naquela cruz para disponibilizar o perdão. Quantos conseguem receber o perdão do Senhor? Que felicidade é ser perdoado, irmãos. Que alívio. Quando Davi ouviu do profeta, Romanos capítulo 4, versículo 7 vai dizer: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Quantos têm consciência do seu pecado e se arrependem? Mas quantos também têm consciência dos seus pecados e não se arrependem? E quantos não têm consciência, mas nessa noite está ouvindo a palavra do Senhor? E Deus está te dando uma oportunidade. Então a necessidade do perdão de Deus vem a partir de quê? De um sentimento de culpa revelado. E eu espero que nessa igreja todos consigam, em nome de Jesus, receber esse perdão de Deus, para que nós possamos participar desta mesa. Quem pode glorificar o Senhor? No Salmo de número 51, Deus conduz Davi de volta para o plano. No versículo 10, Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Somente Deus pode nos dar um coração puro, um espírito renovado. No versículo 11, ele diz: não me lance fora da tua presença, irmãos. A pior coisa é o homem viver longe da presença do Senhor, mas ele tem essa consciência. No versículo 11 também ele diz: não retires de mim o teu Espírito, ou seja, Senhor, me encha do teu Espírito, que o teu Espírito venha sobre mim, para que eu possa vencer o pecado. Aí depois ele diz, versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação.
Quando nós somos perdoados, irmãos, a alegria volta. Oh, aleluia! Porque não tem como um pecador que não confessa pecado viver em plena alegria com o seu Criador. Mas quando você se arrepende, a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação volta. Aí ele diz assim: me sustém com o Espírito voluntário. Ao que ele está dizendo: olha, Senhor, depois que eu for perdoado, depois que eu for restaurado, depois que eu for restituído a alegria ao Espírito reto, ser cheio do Espírito Santo, eu vou fazer benefício aos outros, eu vou pregar aos outros, eu vou ser voluntário para outros. Aleluia. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Jesus é a melhor notícia. Mateus 1:21. Ele dará luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que excelente notícia! Que excelente notícia! Jesus está neste lugar. Jesus perdoa os nossos pecados. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,18: porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Aquele que não confessa, irmãos, permanecerá sobre a ira de Deus. Feche os olhos agora em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui à frente você que quer se arrepender e voltar para Jesus. Você que quer receber o perdão de Jesus, vem aqui à frente. Você que quer voltar como Jesus, o teu Senhor, Aleluia. o teu Salvador.